Olá, amigos, que todos tenham um belo sábado, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado, 22 de outubro, é uma lição nova, que é a lição de número 5, que ela tem como título Ressurreições anteriores à cruz. A ressurreição tanto de Jesus como de todos é uma das doutrinas mais importantes do Evangelho de Cristo. Mas as primeiras ressurreições registradas, elas aconteceram antes do nascimento de Jesus. O Antigo Testamento serviu para levar os homens a Jesus e assim alguns casos de ressurreição serviam para mostrar o que Jesus faria com perfeição e alertar as pessoas que a vida não finaliza com a morte, cujo objetivo de Deus é levar aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, que mesmo que morram, serão levados à vida eterna pelo seu poder. Milagres realizados por profetas no Antigo Testamento também confirmam a veracidade das mensagens divinamente inspiradas que esses homens pregaram e fizeram. Por isto que no verso para memorizar de hoje, a Bíblia dá uma esperança para a vida eterna, para todos os cristãos. E veja o que diz o verso para memorizar. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Está lá em João capítulo 11, versículos 25 até 26. Certamente, a vida de Lázaro, que era um amigo particular de Jesus, era tão preciosa que quando Lázaro morreu, Jesus não suportou a ideia de passar seus últimos dias na terra com a lembrança de um amigo morto. E até Jesus chorou naquele momento. E assim mostrando que tem, mas de ali, ele mostrou que tem poder. E ele ressuscitou o grande amigo dele chamado Lázaro. A Bíblia ela está repleta assim, de casos de pessoas que elas foram ressuscitadas no Antigo Testamento. Sendo um dos primeiros, foi quando o filho de uma viúva chamada, lá em Sarepta, ela era de uma família fenícia, onde Elias orou ao Senhor, que atendeu a oração de Elias e ouviu a voz de Elias, e o menino tornou a viver, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 22. Também na Bíblia aparece o filho de um casal em Sunem, onde sua mãe ela desejava ter esse filho por muito tempo. E o menino de repente assim passou mal e faleceu. E a mãe do garoto foi falar com Eliseu. E o profeta chegou onde estava o menino e clamou a Deus, e pelo poder de Deus foi realizado o milagre, que está lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 37. A Bíblia ela menciona assim a primeira ressurreição acontecida no mundo, que foi a de Moisés, que está lá em Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36. Sem falar no Novo Testamento, como a filha de Jairo, que também está em Lucas, no capítulo 8, versículos 40 a 56. E todas essas pessoas realmente faleceram com testemunhos oculares, que enfim voltam à vida através do poder de Deus.
Esses milagres do Antigo Testamento aconteceram 900 anos antes do nascimento de Jesus. E antes de Elias realizar o seu milagre, lá em Sarepta, né, não houve nenhum relato assim de ressurreições. E com isso vemos que a promessa de vida eterna dada por Deus se cumprirá a todos que morreram em Cristo. E todos aqueles que morreram acreditando que Jesus iria ressuscitá-lo. E realmente vai acontecer nessa segunda vinda de Jesus. E da nossa perspectiva hoje, depois da ressurreição de Jesus, e de vários outros assim que nós comentamos, né, na lição, não é difícil de acreditar de que realmente haverá uma ressurreição. Mesmo para as pessoas que ouviram, né, os milagres de Elias, de Eliseu, por exemplo, existia uma base para esta confiança nessa ressurreição. E ainda crer, né, que Deus seria capaz de realizar esse tal milagre. Deus é a fonte da vida, é a esperança. Ele tem poder para vencer a morte. E nessa semana, nós iremos falar detalhadamente e vamos também refletir sobre a ressurreição, nas suas diversas formas, né, que aconteceram antes da própria morte e ressurreição de Jesus. Veremos também como foi a ressurreição física, né, de Moisés, as evidências deixadas em decorrência dessa ressurreição, que está lá em Judas no capítulo 9 e Lucas no capítulo 9, versículos 28 até 36. E nós também estudaremos 2 exemplos de ressurreição do Antigo Testamento. Nós vamos saber as diferenças que existem nesses 2 exemplos, né? Que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, versículos de 8 a 24, e 2 Reis, capítulo 4, versículos 18 até 37. Veremos detalhadamente durante esta semana. Observaremos a importante ressurreição do filho da viúva de Naim. Olha, mais uma ressurreição aí muito linda. E vamos ver a diferença que houve nessa ressurreição com as demais, que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Aprenderemos sobre a morte da filha de Jairo, e que Jesus falou e explicou o que é a morte ali, que está lá em Marcos, no capítulo 5, versículos de 21 a 24, e dos versículos 35 a 43, onde ali Jesus explica o que é a morte. Muito bom para todos nós que estamos sabermos isso, e aqueles que não são, também estudarem, saber o que é a morte. Entenderemos em que sentido Jesus foi glorificado por meio da doença e da morte de Lázaro, que é um grande amigo, né, de Jesus, que está lá em João, capítulo 11, versículo 4. Meus amigos, e que todos saibam, né, que a Bíblia, ela aplica, né, o sacrifício do Cordeiro desde o início da vida, pois ali é proclamado, né, o Cordeiro, ele é imolado desde a fundação do mundo, que está lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8. E o sangue do Cordeiro, foi ele que tornou possível, né, todas as ressurreições. Por isso, meu amigo, minha amiga, que você, ao ouvir a voz do Espírito Santo, enviada por Deus, para que você aceite a Jesus como Salvador, você não perca tempo, meu amigo, minha amiga. É uma grande oportunidade de você entender bem o que é a morte, o que é a ressurreição, o que Jesus preparou para nós, tudo isto.
E somente quando você aceita Jesus como Salvador, a sua mente se abre, você começa a entender mais as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. E você, ao aceitar Jesus como Salvador, Ele quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isto, meu amigo, minha amiga, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar de paz, onde não vai existir mais morte, mais dor, sofrimento, trabalho, dificuldades, injustiças. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.